Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a ETA. Isso, nós vamos continuar a conversar sobre a estação de tratamento de água. Mas antes de falarmos sobre esse tratamento, continuar a falar como essa água que é coletada na natureza chega até as nossas torneiras, temos o nosso recadinho. Começou a aula de ciências, você já sabe, caderno e penal junto com você. Por quê? É necessário para registrar, anotar tudo aquilo que você julgar importante. Palavras, conceitos, termos, até desenhos vale. Tudo isso para ajudar os seus estudos. Então vamos lá? Quais são os objetivos da aula? Entender o que é uma estação de tratamento de água, ou uma ETA. Lembrando que é como se fosse o apelido dessa estação, além de compreender o processo de tratamento de água. Então a gente já sabe que a Sanepar é a companhia responsável pelo tratamento da água no nosso estado. Então nós já sabemos o que essa estação realiza. É um local onde ocorre diversos momentos, ocorre diversos estágios, existem materiais, equipamentos onde essa água vai ser trabalhada, vai ser limpa, vai ser retirada substâncias para que a gente possa fazer o consumo posteriormente. Além disso, compreender o processo de tratamento. Existem algumas etapas, estágios para que essa água fique potável, ou seja, boa para o consumo. Nós já vimos algumas, desde a sua coleta até ficar em alguns tanques onde algumas substâncias são depositadas e as impurezas retiradas. Mas nós começamos com uma imagem. Você reconhece esse objeto? Você já viu? Tem na sua casa ou na casa de algum parente? Então olhe bem essa imagem enquanto eu faço a leitura do texto para você. Você tem filtro de água em casa? Para que serve esse filtro? Aqui nessa imagem nós temos um modelo de um filtro. Existem outros de diferentes marcas, mas esse filtro aqui é muito famoso. Muitas pessoas têm nas suas casas. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos e esse filtro que você está vendo na tela é um filtro de barro. Vamos olhar mais de perto na imagem? Provavelmente você tem em casa um filtro desse, a sua avó ou até na casa de um amiguinho da escola ou um vizinho seu. Esse filtro de barro tem uma função. Outros filtros de outras marcas também têm uma função. E qual é essa função? Para que ele serve? O nome já está dizendo. Se ele é um filtro, ele vai filtrar a água, vai retirar algumas impurezas. Nós vamos fazer a leitura de uma reportagem do site G1 que tem como título: Como funciona o processo de tratamento da água? Nós estamos falando sobre isso. Será que essa reportagem vai nos ajudar? Ela é de 2019. Foi-se o tempo em que era possível beber a água direto da fonte, sem nos preocuparmos com relação à sua qualidade. Então, se a gente for ver no início dessa reportagem, há muitos anos atrás, a gente até poderia beber a água que nós encontramos na natureza, porque o homem não tinha tido contato. Se o homem não entra em contato com a água, ele não polui, ele não contamina. Então essa água não teve contato com seres humanos, então ela não ia nos causar mal. Continuando, a reportagem diz assim: hoje, de toda a água potável existente no mundo, apenas 3% é doce e nem toda ela é tratada, ou seja, boa parte da água doce não está apta para o consumo. Nós não podemos beber ou utilizar para as nossas atividades diárias. Depois de captada nos rios, barragens ou poços,
O líquido é levado para a estação de tratamento, onde passa por várias etapas, cuja complexidade depende das impurezas existentes. Então, o tratamento ele segue uma etapa, ele segue um momento. Porém, dependendo de onde é coletado e quanto da impureza, essas etapas são adaptadas para cada situação. Todo esse processo é feito por quem? Por engenheiros químicos, por biólogos ou outros profissionais da área dos laboratórios, então áreas laboratoriais, que seguem várias etapas. Aqui é um trecho, um pedaço de uma reportagem que fala sobre como ocorre o processo de tratamento da água. Quer saber na íntegra, fazer a leitura de tudo? Pega o seu celular, aponte para o QR Code que está na tela e faça a leitura no seu smartphone. Então, o tratamento de água é um longo processo de transformação pelo qual a água passa até chegar em condições de uso para abastecer a população, independente da função que ela tem, que ela vai ter no nosso cotidiano. Então, o tratamento da água é um processo. Existem etapas, existem momentos. E esse tratamento, ele independe do uso da água. Se você vai escovar os seus dentes, se você vai tomar banho, se você vai preparar o alimento ou outras situações. Então, essa água, ela tem que estar o quê? Apta para o nosso uso. Não estar poluída, nem estar contaminada. Então, eu posso fazer a ingestão, usar no preparo dos alimentos. Então, trazer essa água para o interior do meu corpo. Porém, eu também posso utilizar essa água na parte externa, exterior ao meu corpo, fazendo a higienização, mas também limpando os ambientes, passando uma água nos objetos e assim por diante. Então, assim, depois que ela é captada nos rios, barragens ou poços, essa água é levada então para a ETA, para a Estação de Tratamento de Água, onde passa por várias etapas, por vários momentos, que será mais complexo dependendo das impurezas existentes na água. Então, olha que interessante aqui. Alguns locais, alguns municípios, algumas regiões utilizam certos tipos de água, de rios, de lagos ou outras regiões. Pode ser que essa água esteja contaminada, que ela esteja poluída e tenha impurezas. Então, quanto mais impureza essa água apresente, mais complexo vai ser o processo. Lógico, vai ser mais difícil tirar essas substâncias da água. Então, dá mais trabalho, vamos dizer assim. Então, quanto mais impurezas, mais complexo é o processo para torná-la potável para o nosso uso cotidiano. Então, nós voltamos para o mesmo esquema, aquele produzido pela Sanepar. Veja como a Sanepar leva a água tratada até a sua casa. Então, aqui a gente tem um esquema, um desenho de uma estação de tratamento de água. E nós vimos os 4 primeiros, desde a captação do rio, da coagulação, da floculação e da decantação. Essas etapas nós já conhecemos. Número 1, captação do rio. É o ato de captar essa água da natureza, através de tubulações, levar essa água até a estação de tratamento. O segundo momento se chama coagulação, onde materiais, partículas relativamente grandes ficam suspensas na água, ficam flutuando nessa água e são facilmente retiradas. A próxima etapa a gente chama de floculação, aonde uma substância química ela é adicionada, é agregada a essa água e os pedacinhos menores das impurezas vão se colando, vão se juntando e formando esses flocos, por isso o nome floculação. No último momento que nós já vimos, que é a da decantação, ocorre graças à força gravitacional. A água no tanque fica quietinha, parada. Esses flocos são mais densos, mais pesados, descem, vão ao fundo do tanque. O compartimento, o tanque aberto, a água sai e as impurezas ficam. E nós vamos ver a partir de agora, da etapa do momento 5 até o final, etapa 8. 5. Filtração. O nome já está dizendo, filtração é filtro
Por isso que eu comecei o início, né, a imagem inicial da nossa aula, apresentando um filtro de barro que tem uma função de filtrar essa água. Então, na filtração, a água passa por grandes filtros construídos por camadas sucessivas, tanto de areia quanto de pedras, deixando as impurezas menores, aquelas que persistiram no tanque anterior, né, que elas conseguiram passar e vão ser retidas. Então, no momento anterior da decantação, as impurezas pequenas foram retiradas, mas pode ter ficado ainda algumas impurezas muito pequenas. Essas impurezas vão ser retidas, seguradas por esses filtros de areia e de pedras. Depois nós temos a desinfecção e fluoretação. Vocês devem ter pensado assim: Fabiano, a água que nós coletamos na natureza pode ter materiais, podem ter substâncias, mas também agentes causadores de doenças. Até agora, até a etapa 5, você retirou os materiais, mas em nenhum momento você retirou os micro-organismos causadores de doenças, porque eles são tão pequenos e microscópicos que a decantação, a floculação não conseguem retirar, nem na filtração. Esses seres não são retidos, eles passam, vão junto com a água. E aí que entra a etapa número 6. A água vai receber o quê? 2 substâncias químicas, o cloro e o flúor, para evitar a contaminação na distribuição e melhora da saúde bucal da população. Então, são adicionadas substâncias químicas que levam à mortalidade de possíveis agentes causadores de doença. E também é adicionado o cloro, que está associada à saúde, né, bucal, principalmente a questão do flúor. O flúor está muito relacionado à nossa saúde bucal, é aquele flúor que nós encontramos também na pasta de dente, que vai auxiliar a nossa saúde. E depois nós temos a etapa do reservatório. Depois que as impurezas, os materiais foram retirados, os micro-organismos eliminados, essa água apta, essa água potável fica guardada. E aí sim ela é distribuída, mandada para as casas, para os comércios. Então, no reservatório, a água segue por grandes tubos subterrâneos até tubos cada vez menores, que formam a rede de distribuição que chega aí na sua casa. E por último, nós temos então a distribuição na cidade. A água boa, de qualidade, tratada, chegando nos locais. E aqui nós temos uma atividade para fazermos. Escreva sobre a importância do tratamento da água. Nós vimos sobre a ETA, sabemos a importância dela. Vimos as etapas, cada momento marcante para que essa água fique apta para o nosso consumo. Então, escreva com as suas palavras a importância de tratarmos essa água. Por que é importante tratá-la? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Voltamos. Vamos dar uma olhada na resposta esperada? Então aqui a importância você já sabe. Talvez colocar no papel é meio difícil. Então o tratamento da água livra ela, então vai livrar a água de contaminações e, consequentemente, evitando a transmissão de doenças. Então é importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E aqui nós vamos para um mão na massa. Olha que legal. Você já pensou em fazer um filtro caseiro? Nós vimos um filtro de barro ou outro filtro de água que você tem na sua casa. Você viu a etapa de filtração na ETA. Que tal você construir um filtro caseiro? Aqui é uma sugestão. Você faz se você quiser.
você não é obrigado a fazer. E lembrando que esse filtro você tem que pedir autorização para os seus pais, para os adultos responsáveis que moram com você, porque você vai utilizar muitos materiais. Além disso, esse filtro não substitui um filtro que nós compramos ou o tratamento da água. Então aqui é uma experiência, você não vai fazer a ingestão da água no final do processo. Então você vai precisar de uma garrafa PET, ela tem que ser transparente, pode ser de 2 litros, de 1,5 litro, não precisa ser exatamente de 2 litros. Tesoura com pontas arredondadas para você não se machucar e gás. Então aqui são 3 materiais que você vai utilizar. Também nós vamos usar barbante, algodão e areia. Então olha lá, vamos usar garrafa, tesoura, gaze que nós encontramos no armário do banheiro, na farmacinha aí na sua casa, barbante, pode ser uma cordinha, uma lã ou um fio, nós vamos amarrar algo, algodão também lá no armário do banheiro, na farmacinha da sua casa, e areia bem peneiradinha, que você pode pegar no seu próprio quintal ou no parquinho, tomando cuidado para que ela não esteja contaminada ou que ela não esteja suja. E também vamos usar cascalho, né? Então, pedrinhas, água barrenta e um copo. Sabendo, água barrenta, é só você pegar um copo, colocar água e um pouquinho de terra e mexer. Então, esses são todos os materiais, os 9 materiais que nós vamos usar para essa atividade mão na massa. Garrafa, tesoura, gaze, barbante, algodão, também nós vamos usar areia, cascalho, copo, vamos colocar água, um pouquinho de terra e torná-la barrenta. Com esses 9 materiais, nós vamos começar o nosso mão na massa, construir o nosso filtro caseiro. Então está aqui o passo a passo. Primeiro você vai cortar a garrafa PET em 2 partes. Como assim, Fabiano? Vamos olhar a imagem. Então aqui a gente tem a garrafa, nós cortamos a parte de cima, no lado esquerdo a gente tem a parte A como se fosse um funil e a parte B como se fosse um depósito, cortando um pouco acima da metade. Então tem a metade da garrafa um pouco acima. Já no segundo momento, na abertura do gargalo da parte A, amarrar com barbante uma gaze dobrada várias vezes. E aqui a gente vai prestar bastante atenção. Cortamos a garrafa, tem o meio um pouquinho mais para cima. A parte B você não vai usar agora. Você vai usar a parte de cima, que tem a abertura, o gargalo onde vai a tampinha. Pode tirar a tampinha que você não vai usar. A segunda imagem, você vai pegar aquela gaze, dobrar várias vezes e pegar aquele barbante, no caso aqui eu estou usando um fiozinho vermelho para você ver. E você vai amarrar, então essa gaze vai externamente à garrafa. Vou dar um tempinho para você visualizar e anotar e eu já retorno. Voltamos. Vamos continuar o nosso passo a passo? Então, cortamos a garrafa, colocamos a gaze e amarramos com o barbante. Agora, nós vamos para a etapa 3. Com o gargalo virado para baixo, colocar na parte A uma camada de algodão. Então, nós vamos pegar a parte de cima da garrafa e virar como se fosse um copinho. Agora, internamente na garrafa, nós vamos colocar uma camada de algodão. Então, vai pegar um punhado de algodão e vai colocar ali dentro. Depois, quarta etapa, colocar uma camada de areia por cima da camada de algodão. Então,
externamente da garrafa, na abertura dela, você amarrou a gaze, isso por fora, visualize a imagem. Internamente, primeiro nós vamos colocar o algodão e depois a areia em cima. Observe a imagem. Vou dar um tempinho para vocês registrarem e eu já volto. Voltamos. Prestou bastante atenção nesse passo a passo? Retornamos. Olha lá na imagem. Então já tenho externamente a gaze amarrada, vou colocar uma camadinha de algodão. Na imagem da direita, em cima do algodão, vou colocar a areia. Próxima etapa, número 5. Por último, nós vamos colocar uma camada de cascalho, de pedrinhas por cima da areia. Observe a imagem. Externamente, gaze, internamente, branco algodão, em cima areia e em cima o cascalho. Aí nós vamos montar o nosso filtro. Sexta etapa, encaixar a parte A na parte D como se fosse um funil. Então toda aquela construção que você fez, você vai encaixar em cima da garrafa. Olha que legal, o seu filtro está pronto. Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Voltamos! Vamos para a parte final da nossa construção. Então você já tem tudo montadinho. A garrafa servindo como um copo, a parte de cima está de ponta cabeça. Externamente a gaze amarrada com o barbante, internamente uma camada de algodão, uma camada de areia e uma camada de cascalho. E aí, Fabiano, quando nós vamos filtrar a água? A partir de agora. Despeje cuidadosamente a água barrenta sobre a camada de cascalho. Então o que você vai fazer? Num copinho, você vai pegar a água e colocar um pouco de terra e mexer. Vire essa água devagar, lentamente sobre o cascalho. Vai passar pelas camadas, cascalho, areia, algodão e gaze, e a água vai ser coletada. Observe a água sendo depositada na parte B, no copo da garrafa. Vou dar um tempinho para você registrar e eu já retorno.
Retornamos. E aí, como será que a água vai ser coletada? Você colocou ela barrenta. Será que passando por várias dessas camadas ela continua barrenta? Então nós vamos fazer a nossa segunda atividade. Compare o aspecto da água antes e depois de passar pelo filtro de garrafa PET construído por você. Olha que legal! Construa esse filtro com a sua família. Registre as observações através do desenho. Então, nessa imagem, antes, você vai desenhar, vai colorir a água barrenta. Como era a cor dela? Como era o seu aspecto? Depois dessa água ser virada e passar pelo cascalho, pela areia, pelo algodão e pela gaze, como será que ela saiu? Será que ela saiu igual, mais barrenta ou menos barrenta? Você vai fazer o desenho na parte depois. Vou dar um tempinho para vocês registrarem e eu já retorno. Voltamos. Lembramos que essa atividade mão na massa é uma sugestão. Você não é obrigado a fazer, mas é super legal construir algo com as suas mãos e ver todo esse conhecimento que nós estudamos juntos. Mas lembre-se, peça autorização para os adultos. Você vai usar garrafa, você vai usar tesoura, materiais que você vai pegar no seu banheiro, na farmacinha, algodão, gás. Então, peça permissão para usar esses materiais. E lembre-se de fazer com muita atenção e não sujar a sua casa. E o que vimos na aula? As etapas de tratamento da ETA, né? As últimas etapas, incluindo a filtração, porque nós fizemos o nosso filtro caseiro de garrafa PET. Nessa aula, nós falamos sobre a estação de tratamento de água. Espero que vocês tenham gostado e até breve!